que foi falado até agora é que foram identificados nessa investigação 13 locais onde aconteceram mortes no dia dessa operação, em maio deste ano, operação que terminou com 28 mortos no Jacarezinho, comunidade aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Até agora, 44 testemunhas foram ouvidas e 24 policiais foram identificados em cenas de crimes, em cenas onde aconteceram essas mortes, mas não significa, segundo os promotores, que todos vão ser responsabilizados por esses assassinatos. 4 policiais estão sendo investigados até agora e tudo indica que não houve uma ordem por parte do comando da polícia para que a operação fosse violenta. Até agora foi isso que foi passado aqui para a imprensa nessa reunião, no dia em que o MP denuncia, então, 2 policiais civis por homicídio doloso, quando há intenção de matar e fraude processual durante essa operação. Denúncia que é referente apenas à morte de uma das pessoas, um dos suspeitos, o Omar Pereira da Silva. Fábio? Obrigado, Rafaela. Muito obrigado pelas informações. Olha, a fraude processual é o seguinte: os caras, de acordo com aquilo que foi investigado, retiraram o cadáver do local antes da perícia, no local de morte violenta. Eles foram responsáveis por inserir uma granada no local do crime. No momento do registro da ocorrência em sede policial, apresentaram uma pistola e um carregador, alegando falsamente que foram recolhidos junto à vítima. E está lá, no trecho da denúncia: com tais condutas, os denunciados, no exercício de suas funções públicas e abusando do poder que lhes foi conferido, alteraram o estado de lugar no curso de diligência policial e produziram prova por meio manifestamente ilícito, com o fim de eximir de responsabilidade pelo homicídio ora imputado, ao forjar cenário de exclusão de ilicitude. Quer dizer, forçando ali um cenário de exclusão de ilicitude. Lembra do debate sobre excludente de ilicitude, defendido por Jair Bolsonaro? Então, era uma cena assim, quer dizer, que eles estavam alterando para tentar legitimar uma ação durante um confronto que resultou em morte. Não necessariamente por legítima defesa, mas ali no confronto e tal, para tentar forjar uma cena, como se aquela agressividade tivesse sido necessária ou minimamente justificável, o que não foi o caso, de acordo com a investigação do Ministério Público. Uma investigação muito importante, que tem que ocorrer de forma independente, e a gente vem de uma semana onde foram condenados 8 dos 12 militares envolvidos naquele processo, sobre a morte do músico Evaldo e do catador de latinhas Luciano. Então, olha, a gente está vivendo uma semana que pode ser um ponto de virada em relação ao abuso de poder de autoridades, sejam elas militares ou policiais. Momento bastante importante, porque é inaceitável que se atire primeiro para perguntar depois e que se execute qualquer pessoa que já esteja sem condições de oferecer um mínimo de risco, seja a autoridade, seja a terceiros, que já esteja sob custódia. É inaceitável. Essa pessoa vai ter que responder pelos seus eventuais crimes, e me parece que eram bandidos mesmo, mas, repito, isso não justifica a execução depois que eles foram pegos. Vai responder no processo judicial. A autoridade policial, ela não pode absorver as funções de juiz e de quem decreta pena de morte, de carrasco. Então, obviamente, isso é um abuso de poder e faz bem o MP em denunciar esses 2 policiais. É preciso que haja uma investigação bastante criteriosa, como eu falei que foi o julgamento do Tribunal Militar sobre esses 8 militares. Vocês lembram que eram 12, mas 8 é que dispararam contra o músico e o catador. Então os outros 4 não tinham disparado. É preciso ver quem de fato fez as coisas durante uma operação. Por isso que desde que esse caso veio à tona, eu falei, olha, precisamos ter prudência, porque precisamos saber exatamente quais foram os fatos e a cronologia deles. Para isso seria importante, por exemplo, que houvesse câmeras de segurança, que eu defendo muito antes dessa operação, inclusive aqui na Band News FM. Passei meses falando disso no jornal local, e aí veio esse caso, e só depois desse caso, eles desengavetaram um projeto que estava lá esquecido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ALERJ, sobre segurança pública, mas sobre imagens, etc. Na verdade, eles até mexeram um pouquinho, mas era um projeto sobre ter mais acesso de imagens durante as operações policiais. E aí
aprovaram lá o uso de câmeras em coletes, em uniformes, em viaturas, porque num momento polêmico, controverso como esse, a gente precisa recorrer às imagens para saber o que aconteceu. Mas que bom que o MP conseguiu pelo menos reconstruir uma parte, mostrando que eles de fato abusaram. Tá certo, não é aceitável, e ainda mais com esses agravantes, né, com esses crimes extras, que é a tentativa de acobertamento das próprias ilicitudes. Parabéns aí ao Ministério Público por essas denúncias.